E aí, galera, bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, o estudo da Bíblia. Se você está conectado com nós através das redes sociais, não deixe de curtir e de compartilhar este conteúdo. Estamos iniciando hoje a nossa segunda temporada, né? O tempo passa rápido. A nossa primeira temporada, nós estudamos sobre o livro dos Salmos e estamos iniciando hoje o Grande Conflito, baseado na Bíblia e também baseado no livro Grande Conflito. Foi escrito por Mark Finley, um evangelista internacional norte-americano. O livro Grande Conflito, da escritora Ellen White, é um livro de fácil acesso. Durante 2 anos consecutivos, ele foi distribuído gratuitamente em todos os lares. Então, se você não leu ainda, aproveite para ler e aprofundar o seu conteúdo dentro do nosso tema central, o Grande Conflito. Hoje nós estamos com 2 convidadas especiais, já conhecidas, participou conosco na nossa primeira temporada, a Joyce e a Fátima. Joyce, se apresenta um pouquinho aí para quem não te conhece ainda. Olá, Joyce Nascimento aqui presente, mais uma vez para estudar essa lição maravilhosa e aprender mais desse conteúdo, que é bastante profundo. Pois é, eu sou a Fátima, feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa temporada, um tema muito importante, que vai falar sobre o grande conflito, falar sobre o Apocalipse, Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Prazer também recebê-las novamente. E vamos iniciar o nosso estudo de hoje, Eu pedi para a Fátima fazer a oração para que a gente possa entrar no nosso tema. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque estamos aqui para estudar mais um pouquinho desse tema tão importante, que é o grande conflito, Senhor. Nós estamos envolvidos nesse grande conflito. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem luz sobre esse assunto. E agora, Senhor, pedimos ao Santo Espírito para que nos ilumine cada pessoa, Senhor, que está nesse momento assistindo esse vídeo, que possa ser abençoado, Senhor, por essa lição tão maravilhosa. Nos dê um momento de confraternização aqui juntas nessa mesa, nesse podcast, que o teu Santo Espírito se faça presente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso tema central, o grande conflito, subdividido em 13 temas. Hoje nós estamos com o nosso primeiro tema, que é a guerra por trás de todas as guerras. Nós sabemos que são perguntas que permeiam a humanidade durante o longo da história do ser humano, Por que o mal existe? Por que Deus permitiu que o mal existe? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a Bíblia, ela traz a explicação para tudo isso e, o mais importante, ela também traz a solução. E quando a gente pensa assim, para pensar do princípio da humanidade, quando Deus criou o nosso planeta, criou o nosso mundo, tudo foi perfeito, Tudo vivia em perfeita harmonia. E Deus, ele foi assim, muito detalhista. Ele preparou todo o ambiente e depois ele trouxe o ser humano, que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Primeiro ele criou Adão, depois ele permitiu que Adão, sentisse falta de alguém que se parecesse com ele, para depois ele criar. Então, tudo foi muito bem planejado e tudo vivia em perfeita harmonia. Porém, lá no centro do jardim, existia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e de tudo que eles podiam comer, de livre acesso a tudo, aquele era o único fruto que eles não podiam comer. Na escola, as crianças perguntam assim, tia, mas não podia comer porque era envenenada, Por isso que eles iam morrer? Não. Na verdade, gente, o fruto, ele não tinha nada de grandioso em si. Ele era um fruto como outro qualquer. O que simbolizava ali, o que fazia daquele fruto diferente, era a atitude de Adão e de Eva. E dentro desse contexto, eu queria perguntar para vocês, essa questão de vocês terem o livre-arbítrio, de fazer escolhas, de ser um ser livre, pensante, tem alguma importância, é relevante para você? Você acha que isso faz a diferença na sua vida? Bem, quando eu penso na minha relação com Deus, eu acho que seria muito mais fácil se Deus tivesse colocado em mim a necessidade só de adorá-lo, sabe? Eu gostaria de pensar nele. Quando eu penso na relação minha com Deus, eu queria que Deus impusesse isso em mim. Mas quando eu penso na minha relação com meu marido, saber que ele está comigo porque ele está obrigado, isso é horrível.
Não é uma sensação ruim. Então, quando a gente leva isso para Deus, Deus também não quer a gente obrigado com Ele. Ele quer a gente com Ele por amor. Então, é um negócio, é uma coisa que Deus quer da gente, é muito bonito. Porque Ele nos quer se a gente quiser Ele. E é de livre e espontânea vontade. E quando você pensa no livre-arbítrio nessa situação, é muito lindo, é maravilhoso. Você tem a opção de segui-lo ou não. Você escolhe se quiser. É isso mesmo. Eu acho assim, que para poder amar alguém, para ter reverência e submissão, é preciso ser livre, né? Eu tenho que ter liberdade para escolher isso. Porque se não fosse livre, eu não teria escolha. Outra escolha a não ser oprimida com aquilo, né? Obrigada. E Obrigada, é horrível, né? É horrível você ser coisas. obrigada às coisas, né? Exatamente. É tão bom você fazer as coisas por amor, porque você quer, porque você é livre para escolher, não é? É. O amor, ele traz isso, né? A liberdade. Isso, né? Na verdade, a liberdade é uma forma de expressar o amor, né? Quando você é livre para escolher, quando você é livre para determinar aquilo que você quer, é uma forma de amar, né? Você não pode obrigar ninguém a te amar. Você imagina você estar ao lado de uma pessoa que está obrigado a estar com você, né? É um sentimento muito desagradável, muito ruim. Então, a liberdade, ela é uma expressão do amor. E todos os seres criados por Deus, eles foram dotados dessa liberdade. Tanto aqui, nós seres humanos, quanto os seres celestiais, né? Todos foram dotados dessa capacidade de liberdade, de livre escolha. O nosso verso central, o nosso verso-chave desse nosso primeiro tema, encontra-se em Apocalipse 12, de 7 a 8, que diz assim: E então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. Então, essa guerra, ela começou aonde, meninas? No céu, né? Começou no céu. No céu. Olha só. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim... Nossa, começou lá no céu. Imagina um lugar perfeito, de paz e harmonia. Teve uma guerra. Como é que tudo isso começou? E então vem muitos questionamentos, né? E até a resposta para muitos deles, né? Que a humanidade, o pensamento é esse, né? Por que existe o mal? Por que tantas Por que Deus guerras? deixa acontecer determinadas coisas, né? E eu me perguntei, ao me perguntar sobre isso, pensar sobre essa questão, por que Deus permitiu ter uma guerra no céu? Ele tem todo o poder e autoridade para dizer, não vai parar por aqui. Não quero que isso continue, né? Ou então fazer assim, ó, fulminar. Acabou o problema. Né? E sabe o que mais me veio quando eu comecei a entender sobre esse tema, sobre esse assunto? Me veio um sentimento assim, eita, por que eu estou pensando isso? Se Deus é Deus, sabe todas as coisas, quem sou eu para achar que Ele deveria agir dessa maneira? Entende? Aí eu comecei a entender, então, por que de tudo isso? Por que se desenrolar, né? Nós vamos perceber aqui na lição, neste estudo, por que Deus permitiu tudo isso, né? E qual foi o motivo? O que motivou essa guerra no céu, né? Essa guerra além das estrelas aí? Cleide, a guerra por trás de todas as guerras, né? Esse é o título da lição, né? A guerra por trás de todas as guerras. O que motivou? O pecado, ele não tem explicação. Porque se tiver explicação, você está justificando, né? E aqui em Ezequiel diz assim, Ezequiel 28, de 12 a 15, diz assim. O filho do homem se levanta... verso 13. Estava no Éden, no jardim, todas as pedras preciosas te cobria. Jardim, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, zafira. Aí no verso 14 diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus.
no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, e achou iniquidade em ti. Então, o Lúcifer, né, ele era o terceiro ali na hierarquia celeste, né? Deus, Jesus, e vinha Lúcifer. E ele foi criado perfeito. Ele era perfeito. E, de repente, ele começou a permitir, né, que um sentimento de cobiça, de inveja, dominasse ali o seu coração. A gente não tem uma explicação por que isso aconteceu, mas, com certeza, foi algo que surgiu e ele alimentou. E pela liberdade que Deus nos dá. Entendeu? Nós somos criados livres. Lúcifer foi criado livre, com livre-arbítrio. Porque Deus poderia ter colocado nele um sentimento dele não desenvolver isso, mas a liberdade que Deus nos dá, como dá para os anjos, deu para nós. Eu diria assim que Deus ele se arriscou quando ele deu liberdade, né? Quando você dá liberdade a alguém, você se arrisca. Você leva o seu filho para comprar alguma coisa, mas por mais que você estabeleça ali um limite de valor, de preço, você deu liberdade, né? Eu me lembro que uma vez eu levei as meninas para comprar sapato e o vendedor veio com um tênis rosa fluorescente que brilhava assim a quilômetros e os olhinhos da Bia brilharam, né? O sorriso assim quando ela olhou, eu olhei para aquilo, Ludmila olhou e falou assim: mãe, tu vai deixar ela comprar? Né? E eu falei, teve que negociar com ela por outro tênis rosa, mas ela tinha ali o direito de escolha. E esse foi o que Deus nos deu, esse direito de escolha, né? E quando Lúcifer permitiu que esse sentimento de cobiça, de inveja, dominasse o coração dele, pelo livre-arbítrio que ele trouxe, né? Na verdade, ele pensou, relata no Grande Conflito, que ele queria estabelecer um trono para ele, além do trono de Deus, acima de Deus. E para ele conseguir, ele não ia conseguir sozinho. Então, ele começou a usar de recursos, né? De artimanhas para convencer outros anjos a acompanhá-lo. Mas ele nunca contou para ninguém, para os outros, o que ele realmente pretendia. Né? Ele começou ali a dissimular o fato de que os anjos não eram livres. Né? Quando ele começou a questionar que eles adoravam a Deus porque eles eram obrigados a fazer isso, o que ele usou para questionar e para instigar os outros anjos foi a própria liberdade. Né? Foi bem sagaz. E aí, diante desse cenário, ocorreu, né, uma guerra no céu. Essa semana, uma criança me perguntou assim: tia, mas aí os anjos bateram com as asas um no outro, brigaram mesmo, como é que foi? Provavelmente deve ter havido mesmo uma guerra física, né? Não tem relatos de como foi, mas com certeza deve ter acontecido. E qual foi aí o final dessa guerra? Como é que foi o resultado dessa guerra aí? Olha, Satanás lançou ali no céu uma dúvida, né? Entre os anjos, sobre o caráter de Deus, né? Colocou ali a lei, falou: a lei não precisa ser guardada, nós somos anjos perfeitos, não precisamos nos subordinar a isso, né? Colocou ali a dúvida nos seus colegas, nos outros anjos, e foi sagaz, dissimulado, fingia adoração em muitos momentos, né? Mas ele teve o seu tempo, né? Deus suportou longamente Satanás no céu, né? Nós vemos relatos aí no livro que a gente está acompanhando, né? Que é do Grande Conflito, fala que Deus suportou longamente, um longo período, Satanás no céu. Imagina isso, tentando convencer com argumentos, né? E aí, essa foi a batalha, né? Chegou o dia daquela grande batalha em que eles estavam ali guerreando, mas Satanás não prevaleceu e foi expulso. E sabe qual é o pensamento que eu tive assim ao estudar sobre isso? Eu falei, tá, Satanás foi expulso. Mas ele foi expulso para onde? Porque todo lugar no universo pertence a Deus, né? E ele seria expulso para qualquer lugar onde é de Deus. Então, veio o entendimento. Satanás foi expulso da presença de Deus, do ambiente celestial onde havia paz, alegria, harmonia, e foi lançado para o mais profundo abismo, onde, na escuridão, né, aquele ser que antes andava no brilho da luz, e não significa que ele
eu imaginava uma escuridão mesmo, né? Um ser apagado, né? Mas é uma escuridão moral mesmo, é uma escuridão de princípios, porque ele caiu da posição que ele era, né? Tão honrado que ele era. Na verdade, não era uma escuridão físico-química, né? Não era a luz que se apagou, mas foi a presença de Deus que se retirou de Lúcifer, né? Esse dia eu estava ouvindo, a minha cunhada estava escutando ali a canção nova, e eu estava lá em casa estendendo roupas e escutando, né? Lá do quintal. E aí o padre disse assim: muitas vezes nós fugimos da presença e da proteção de Deus. E aí depois nós reclamamos a ausência de proteção, a falta da proteção, né? E foi o que aconteceu com Lúcifer e com os anjos que seguiram, que acompanharam ele. Eles fugiram da presença de Deus. Então, eles perderam aquela luz, né? Era uma escuridão moral. Mas eles tinham que vir para algum lugar, escolher, né? Edinha, eu só queria complementar o que a Joyce está falando, que o Lúcifer, ele não queria ter o caráter de Deus. Ele queria ter o status de Deus. Né? Então, o que ele invejou foi a posição de Deus. Né? Porque se ele realmente quisesse o caráter de Deus, não teria desenvolvido o que ele desenvolveu. Né? Não começou aquele sentimento de orgulho no coração dele, de achar que ele era melhor do que todos. Né? Então, essa foi uma das questões, né, desse embate, quando ele fala que ele queria subir acima de Deus. Né? Então, ele queria o status, e não o caráter. Não, até nós, seres humanos, somos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? Ou seja, o caráter de Deus está espelhado em nós. Então, o que Lúcifer não queria no momento, naquele período ali, era ser semelhante a Deus. Ele queria ser superior, né? Ter aquele status ali de superioridade. E muitas vezes acontece com a gente também, né? A gente está naquele fim de achar que eu posso, sou eu que faço, sou eu que consigo, sou eu que trabalho, sou eu que ganho. Então, tudo muito o eu ali elevado. E quando a gente deixa o nosso eu tomar conta da gente, a gente acaba se afastando também ali da presença divina. E isso é assim, algo que a gente precisa estar bem atento, né? No nosso dia a dia, no nosso ambiente. E você pensa assim, né, Cleide, quando a Joyce fala que Deus suportou, né? Que amor é esse, né? Por essa criatura. Ele amou muito a Lúcifer. E ele deu todas as oportunidades que Lúcifer poderia ter de se arrepender, né, de voltar, como ele nos dá hoje. Porque para o Senhor nós somos muito importantes. Né? E a coisa que mais o Senhor quer é nos dar vida e vida em abundância e nos dar essa liberdade de escolha. Enquanto o inimigo nos aprisiona, quando a gente está no pecado, a gente está prisioneiro dele. E o Senhor não, o Senhor nos dá liberdade. É muito bonito isso. A diferença, né? Porque Lúcifer acusa Deus de não dar liberdade. E, na verdade, é ele quem não dá a liberdade. É ele quem tira essa nossa liberdade. Então, isso é algo assim que é impressionante de ver como é que ele é astuto, né? E quando ele saiu, foi expulso do céu, a gente conta, né, os relatos bíblicos que era uma guerra cósmica e que outros mundos estavam visualizando aquela guerra, outros mundos estavam atentos ali àquela guerra. Quando a gente pensa assim, né? Por que Deus não destruiu? Se ele tivesse destruído só Lúcifer, era um só, teria resolvido o problema ali. Mas outros mundos estavam olhando. Então, eu penso, se Deus destruísse Lúcifer, ele estaria ali concordando com Lúcifer, sendo autoritário, e todo mundo iria olhar para Deus e iria continuar adorando a Deus, mas não é adorando a Deus, ou seja, temendo, aquele temor de medo mesmo, né? Ou seja, eu vou adorar, eu vou reverenciar, eu vou respeitar, porque senão eu serei destruído. Eliminado. Seria destruído, seria eliminado. É diferente hoje, quando eles olham, né? Eu faço, eu adoro, eu respeito, eu reverencio, porque eu sou amada por Deus. Então, essa questão faz toda a diferença. Deus poderia ter destruído Adão e Eva. Quando Lúcifer escolheu vir para a Terra, né, Deus já sabia que ele não ia deixar barato e que ele iria continuar. Ou seja, ele pensou, penso eu, né, que Lúcifer pensou, bom, agora eu vou ter esse mundo para mim, só são 2 seres. Então, eu vou dominar ali. E foi quando ele conseguiu
fazer com que Eva caísse ali em tentação. E algo também que me chama muito a atenção, porque quando Lúcifer induziu Eva ali a comer o fruto, por que ele fez isso? Porque ele percebeu que Eva estava ali contemplando aquele fruto por muito tempo. Né? É interessante essa lição, né? Que ela estava contemplando. E quando ele percebeu isso, ele agiu. Esperando a oportunidade, né? Para disseminar ali também o mesmo engano que ele espalhou lá no céu. Isso mesmo, né? E assim, ela estava contemplando, né, gente? Ela ficou ali, ele olhou assim, poxa, ela está ali há horas contemplando. E a gente hoje, né? Quanto tempo a gente passa também contemplando o pecado? Olha só, interessante, voltando um pouco aí, sobre lá no céu, enquanto Lúcifer estava ali conversando e dissimulando e conversando com os anjos, colocando os pensamentos dele para que os anjos também acolhessem aquilo, né? Olha, Jesus, ele está sendo adorado, eu também sou digno, também sou honrado. Olha que injustiça, Deus está me massacrando. Ele se colocava como a vítima. E outra coisa, a Bíblia diz que terça parte dos anjos foram expulsas, né, junto com ele. Mas muitos outros anjos também estavam ouvindo aquelas ideias. Muitos outros, e pensando, será mesmo? E vendo o desenrolar, até que no momento da batalha, foi o momento da decisão. Todos eles tiveram tempo para escolher, inclusive o próprio Satanás. Se ele tivesse escolhido retroceder e reconhecer que Deus é soberano e que a sua lei é perfeita, muitos outros anjos, todos eles, seriam salvos também. Mas como ele escolheu permanecer, a terça parte escolheu ir junto com ele. Mas os outros que ficaram, ainda com um pouquinho de dúvida, apesar de terem escolhido ficar do lado de Deus. Então, não estava encerrada a batalha, né? Ainda não estava terminado esse conflito. Algo mais precisaria acontecer. Esse plano precisaria se desenvolver ao máximo para que não só ele, o próprio diabo, né, os seus anjos, mas todo o universo visse que Deus é perfeito e a sua lei é perfeita. E que o mal é mal, né? Por isso que nós estamos envolvidos nesse grande conflito, né? Porque todo o universo está contemplando quais são realmente os resultados do mal, né? O mal, ele destrói, o mal, ele mata, o mal, ele não tem misericórdia. E assim, então, tanto os seres que não pecaram, quanto nós que pecamos, nós estamos assim tendo essa infeliz oportunidade de observar tudo isso, né? E de vivenciar. Nós ainda estamos vivenciando na pele esse mal, o fruto desse grande conflito, mas que um dia vai ter fim. As consequências do grande conflito. E da fala da Joyce, eu vou destacar a palavra tempo. Eu acho assim muito importante. Eles tiveram tempo. Por que Deus esperou? A gente não sabe ali quanto tempo durou essa guerra. Se foi dias, meses, anos. A gente não tem essa previsão numérica de quanto foi essa duração de tempo. Mas a gente sabe que eles tiveram tempo. E o tempo ali foi primordial. Ou seja, se foi 1/3 dos anjos que caíram com Lúcifer, 2/3 permaneceram firmes. E daqueles 2/3, muitos talvez ficassem ali balançados, né? Entre Lúcifer e Deus. Até, Cleidinha, até como, assim, mesmo quem escolheu ficar do lado de Cristo, ainda ficou com aquela duvidazinha, gente, será que a gente fez a escolha certa? E é por isso que tem esse desenrolar todo que nós estamos vivendo, né? Porque a Bíblia diz que o pecado vai ser eliminado, que não vai sobrar nada. Por quê? Mas todo mundo vai saber que realmente o mal é mal e não vale a pena. E não se levantará a segunda vez. Não, né? se levantará, graças a Deus. E assim, né? a obra continua na terra com os homens, né? Isso é que é terrível, né? De você imaginar assim, começou no céu, mas ela continua aqui na terra, com os homens, com os mesmos argumentos.
que a gente ouve hoje sobre a lei? Até no mundo cristão mesmo, muitas pessoas dizem, não, a lei foi abolida na cruz, quando foi ao contrário. Cristo veio à Terra, foi para exaltar a sua lei e o seu caráter, né? Que a lei é o caráter de Deus. E cada um tem o seu tempo, né? O tempo ele não é igual para todos. Nós temos o nosso tempo. E se a gente perder o nosso tempo, nós vamos perder a coroa. Então a gente tem que estar assim, bem ligado que essa palavra tempo, ela é uma palavra-chave, né? Ou você se perde ou você se salva. E o tempo ele é algo individual, não é coletivo. Cada um tem o seu tempo. Pode ser, o meu tempo pode ser hoje, talvez eu não tenha tempo amanhã, né? Então cada um tem o seu tempo. E algo interessante também que tudo isso aconteceu. Então quando Deus ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolha para os seres celestes e para nós, ele já sabia que todas essas coisas poderiam acontecer, né? Ou seja, Deus ele não é pego de surpresa. Ele poderia ter evitado? Poderia, porque ele não é pego de surpresa, mas ele já tinha ali um plano traçado. E quando Adão e Eva ali pecaram, né? Ou seja, eles se afastaram da presença de Deus e que Deus veio à procura deles. Eu acho assim muito interessante, muito lindo de ver, né? Que a tendência dele foi se esconder, foi fugir. E Deus ele veio à procura. E ele veio para falar, né? Vocês não estão sozinhos, não acabou aqui. Eu tenho um plano, eu tenho uma solução. E qual era esse plano? Qual era essa solução? Eu estava desenvolvendo essa questão aí, Cleidinha. Aqui na lição de terça-feira fala assim, quando Eva e mais tarde Adão fizeram a sua escolha, abriu uma porta que Deus queria manter fechada para sempre. Era a porta para o pecado, para o sofrimento, para a aflição, para a doença e para a morte. Essa porta Deus queria manter fechada, mas Adão e Eva abriram. E qual foi o plano, né? Que eles já tinham traçado antes mesmo de criar o ser humano? Foi o plano da salvação. Que o próprio Deus, não podia ser um anjo, não podia ser outra criatura, não podia ser um de nós, mas o próprio Deus deveria vir a essa terra e pagar o preço que era destinado para mim e para você, que era a morte. Ou seja, né, o amor encontrou ali um caminho. Então, assim, se Ele foi o nosso Criador, se foi Ele quem nos criou, seria Ele quem iria nos resgatar. E para você ver, Cleide, qual é o preço do pecado, né? O preço do pecado é tão grande, tão grave, tão sério, que o próprio Criador teve que vir aqui pagar esse preço. E o bom é que quando Adão e Eva pecaram, né, fizeram ali a sua escolha, agora seria uma aliança, seria parte do caráter ser amigo de Satanás, né, de ser companheiro dele, de fazer as coisas que ele quisesse, né? Mas Deus veio e falou, porém inimizade. E foi essa inimizade que nos trouxe novamente a esperança, né? Também, além do sacrifício que mais tarde Jesus iria fazer por nós. Então, foi por meio dessa inimizade. Se não fosse a inimizade, nós seríamos súditos de Satanás. Já pensou? Era o plano dele, né? Obrigados a fazer aquilo que a gente não queria, né? Ou, pela tendência, queria sim, né? O ser humano se uniria com Satanás em guerra contra o céu. E aí estaríamos fadados a fazer toda a vontade dele, sem escolha. Mas Jesus veio e trouxe para nós o poder de escolha, nos devolveu, né, essa liberdade. Agora, assim, a gente se imagina num mundo perfeito. Agora, para imaginar um pouquinho, você num mundo dominado por Satanás. Se as consequências que a gente vive hoje, né, da morte, das doenças, essa tristeza, você imagina um mundo totalmente dominado por Satanás, sem esperança nenhuma, gente, como é que seria? Eu fico pensando... Terrível, né? Terrível. E assim, Satanás, na realidade, Satanás ele não quer
ele não está nem aí para mim e para você. Né? Ele não, quanto mais ele arrasar com a gente, mais ele acabar, tá ótimo para ele. E tá ótimo para ele por quê? Porque quem nos ama é o Senhor, quem nos ama é Deus. E todas as vezes que Satanás faz uma coisa ruim com a gente, atinge o coração de Deus. Né? A gente tem que sempre ter isso em mente, porque quem nos ama é o Senhor. Quem nos ama é o nosso Criador, o nosso Deus. Satanás não está nem aí para nós. E para atingir o coração de Deus, ele tem que nos atingir. Porque todas as vezes que um de nós se perde, cada um de nós, quando escolhemos ficar do lado de Satanás, é uma apunhalada no coração de Deus. Porque ele deu tudo que ele tinha de melhor, o céu deu tudo que ele tinha de melhor para que nós aceitássemos a salvação, para que nós tenhamos vida. Eu amo aquele texto de Deuteronômio que diz assim: eis que ponho diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Aí o Senhor fala: puxa, escolhe a vida, escolhe a bênção. Não é? Então, assim, está diante de nós o poder da escolha. Mas não pense que a gente vale alguma coisa para Satanás. Não valendo nada, ele não quer nada com a gente. Mas ao nos atingir, ele atinge o coração de Deus. E assim, é só ódio que existe no coração de Satanás. Ele não tem amor nem pelos próprios anjos que vieram junto. Eles se odeiam entre si e se unem simplesmente para fazer o mal e destruir. Não tem arrependimento, né? Ele nunca se arrependeu. Não tem arrependimento, infelizmente, né? Pela escolha que fizeram. E imagina alguém era tão perfeito, né? E se deixar levar assim desta maneira. Eu acredito que nem o próprio inimigo, o diabo, não sabia até onde isso ia dar, mas escolheu ir até o fim, né? E a consequência foi desastrosa. E principalmente aqui na humanidade, né? Toda onda de males que acontece hoje é por causa de Satanás e seus anjos, que estão atuando em todos os lugares, nos lares, nas escolas, no Congresso, em todos os lugares, lá está ele para confundir, atrapalhar, e não só isso, né? Os crimes, todas as coisas hediondas que vêm acontecendo nesse mundo, as guerras, tudo é motivado por Satanás e seus anjos. E nós não podemos ignorar isso, né? Não dá. E ele é persistente, né? Porque ele perdeu quando ele foi expulso do céu. Ele perdeu quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E ele continua insistindo. Ele vai continuar insistindo. E aí nós vamos fazer o quê, né? Nós vamos ficar como Eva, contemplando, né? Se a gente ficar muito tempo ali contemplando, porque Satanás, o único poder que ele não tem é de ler os nossos pensamentos. Mas ele é exímio em reconhecer as suas intenções, né? Digamos assim, que ele seja expert em leitura corporal. Ou seja, ele não sabe o que você está pensando, mas através das suas ações, da sua fisionomia, ele deduz ali o que você está sentindo e desejando, e é ali que ele vai atuar. Porque quando alguém mexe com os nossos filhos, né, nós que somos mães, a gente parte para cima, né? Quando está mexendo com você, está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Você até engole alguma coisa. Agora, mexeu com os seus filhos, aí a coisa fica difícil. Né? Dói na gente assim que é terrível. E a mesma coisa com Deus, né? Então, ele sabe que ele não vai atingir Jesus, que ele não vai atingir a Deus, mas se ele mexer com o Filho de Deus, aí vai doer no coração de Deus. E é por isso que nós estamos vivendo aqui dentro desse grande conflito. Mas nós temos a esperança, né? Uma esperança. E Jesus, ele veio para mostrar o amor de Deus, né? E isso vai chegar a um fim. Então, por mais que a gente se depare com dificuldades, com circunstâncias difíceis, nós temos a certeza. E o mais importante de tudo que eu destaquei na lição, né, gente, é que Deus, ele nunca é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. E nós também. Porque às vezes a gente fala assim, mas a gente foi pego de surpresa. Será que a gente realmente é pego de surpresa? Não. E se nós temos que andar preparados, né? E como é que a gente anda preparado para os ataques
sutis, às vezes realmente Agressivos, né? agressivo, se a gente estiver pautado na palavra, né? Olhando, contemplando o céu. A gente não pode contemplar o pecado, né? Como você disse na lição, aí você disse há pouco tempo. Eva contemplou, né? Então a gente deve estar contemplando a palavra do Senhor, porque se a gente estiver arraigado na palavra do Senhor, quando as tentações vierem, nós vamos ter como nos livrar dela através do sangue de Cristo, né? E aqui fala, você já se perguntou, será que Jesus nos ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo, né? Aí aqui a lição fala, basta olhar para a cruz. Basta olhar para a cruz. E o interessante é que o que eu vou contemplar? Onde eu vou passar mais tempo contemplando, né? Se Eva estivesse ali contemplando a grandiosidade de Deus, não estivesse ali curiosa para entender por que ela não podia comer daquele fruto, talvez ela não tivesse caído, tivesse sido enganado. E Satanás, ele anda ao nosso derredor. Porque quem anda ao redor são os anjos. Quem anda ao nosso redor são os anjos. Então, ele anda ao derredor. Ele tem ali uma barreira antes de chegar até nós. Né? Ele não tem livre acesso a nós. Não tem esse livre acesso. Ele tem uma barreira. Nós temos uma proteção antes que ele chegue até nós. E aí, vai depender de nós. Se a gente vai se afastar dessa proteção, dessa presença de Deus, o que nós vamos contemplar para que Satanás se aproxime de nós, para que a gente abra um caminho para ele, né? Que, na verdade, quando a gente passa muito tempo contemplando o que não devia, a gente está abrindo um caminho que ele tem acesso. E Deus, ele não nos deixou desamparados, porque Jesus foi, mas a gente tem a palavra, né? Então ninguém será pego de surpresa. A gente vê isso desde quando Jesus nasceu, que os magos, eles estavam o quê? Acompanhando, contemplando, e eles sabiam o tempo certo. O tempo certo, né? Então, nós também temos, e nós sabemos, não temos uma data fixa de calendário marcada, mas a gente tem os eventos, os acontecimentos, né? Joyce e Fátima, quais são as considerações finais de vocês para o nosso tema de hoje? Olha... Pode falar, Fátima. O que eu entendo é o amor, né? O amor que encontra um caminho. Então, que a gente não perca de vista isso, a cruz. Deus deu tudo que Ele tinha de melhor. O céu se manifestou através de Cristo para que eu e você tivéssemos a oportunidade de salvação. Então, não vamos agir de maneira leviana. Como diz em Deuteronômio, eis que eu ponho diante de você vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Amém. Joyce? Eu só posso dizer que Deus é bom, meigo e gentil. E Ele não força o amor das suas criaturas. Ele, só por ser Deus de amor, faz brotar em mim o sentimento de querer amá-lo e conhecê-lo cada dia mais. Amém. A cruz, ela revelou o caráter de Deus. Ela revelou a malignidade do pecado e tirou aquela dúvida. Deus é bom mesmo? Deus me ama mesmo? A lei é para ser guardada? Então a cruz trouxe tudo isso. E a vitória final, né? Ali, Satanás recebeu a sua recompensa na cruz. Morte eterna, já foi dada a sentença. E nós sabemos o fim de todas as coisas, né? Assim, quando a gente pensar, se Deus não nos ama por causa do mal, temos que lembrar sempre, né? Que o amor, a liberdade é uma expressão de amor, né? Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, que possamos permanecer firmes e contemplando aquilo que realmente precisamos contemplar. Joyce, você ora para a gente? Sim. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, pela liberdade que o Senhor nos deu de poder escolher hoje te amar e te servir. Dizemos assim porque este é o nosso desejo, Pai. E que cada um, Pai, das pessoas que estiverem ouvindo a Tua palavra neste momento, que também aceitem a salvação, o Teu amor para cada um de nós. Amém. Nos dá a Tua paz, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Meninas, obrigado pela participação. Chegamos em mais um final do nosso podcast e te aguardamos para o nosso segundo episódio. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.